Olá, bem-vindos a mais uma edição especial do programa Formação em Debate sobre violência doméstica, com a presença de Maria Fernanda Terra, professora de saúde coletiva da Santa Casa de São Paulo. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. Final do telefone 8724, a pessoa pergunta o que é a violência doméstica. Como que a gente consegue definir isso, Maria Fernanda? Então, a violência doméstica são as violações, né, são as violências que acontecem dentro de casa. Os homens também podem sofrê-la, mas quem sofre na maioria das vezes são as mulheres. E elas sofrem por uma questão da desigualdade de gênero, que a gente diz, né? Ou seja, pela condição de mulher na sociedade, que teoricamente é vista num contexto que ela tem que suportar uma pressão muito maior, ela acaba, como eu posso explicar? Ela acaba sendo vista como inferior e, consequentemente, suporta um peso maior. Então, a gente vê que hoje as mulheres sofrem violência, principalmente dentro de casa, enquanto os homens sofrem na rua, mesmo que seja perpetrada, por exemplo, por um amigo, mas eles sofrem principalmente no espaço externo, né? Primeira dúvida do dia respondida e vamos ter muita coisa para conversar. Vamos ver qual que é a próxima pergunta? Vamos lá? É do José Rubem Fontes. Ele pergunta por que a violência doméstica acontece. Então, a violência doméstica ela acontece principalmente, os estudos mostram isso, né, pela questão de desigualdade de gênero na nossa sociedade. Se fala muito da questão de gênero, né, eu acho que é um tema extremamente importante e o que ele traz, na verdade, é essa condição desigual da mulher na sociedade, que é reproduzido no contexto social, cultural e que acaba colocando a mulher numa situação de desigualdade no sentido de que ela é vista de uma maneira inferior e, consequentemente, essa carga social é posta e é permissível, ou seja, dá um direito dessa mulher sofrer muito mais, né, e ela apanhar e assim por diante. Né, que é interessante dizer também que os tipos de violência são vários. Existem as violências físicas, né, que são os empurrões, os puxões de cabelo, mas também existem as violências psicológicas, então quando as mulheres são humilhadas, quando elas ouvem, por exemplo, que elas não são boas mães, quando elas não são boas mulheres, elas não são mulheres decentes, né? Existe também a violência patrimonial, que é uma questão importante para dizer, ou seja, quando as mulheres muitas vezes trabalham fora de casa, mas o marido fica responsável por cuidar de todo o dinheiro dentro de casa, né? Então existe uma série de violações por essa condição desigual que a gente tem na sociedade ainda, né? José Rubem, obrigada pela sua participação. É isso aí, gente. Esse programa só acontece se vocês participam enviando para a gente essas questões. Tem mais dúvidas aqui, vamos lá. É da Luísa Aparecida Siqueira. Ela questiona: a violência doméstica é um problema da saúde? Então, a violência doméstica, ele é um problema também da saúde, não é especificamente da saúde, né? Em 1990, a Organização Mundial da Saúde, ela assume, então, a violência doméstica contra as mulheres como um problema de saúde pública, dada a magnitude do problema, ou seja, acontece com muita frequência. E a gente pode, então, considerar a violência doméstica como um problema do setor saúde, porque causa uma série de adoecimentos, tanto para as mulheres como para os filhos, por exemplo, né? Então, as depressões, as fibromialgias, as dores que as mulheres não conseguem identificar de onde surgem, né? Então, elas na maioria das vezes são vistas como poliqueixosas, né? E muitas vezes as crianças, elas não apanham diretamente, mas por acompanharem a mãe sofrer, então muitas delas tentam fugir de casa, voltam a fazer xixi na cama, por exemplo, que é uma questão importante. Elas têm uma dificuldade de interação na escola, então são aquelas crianças que às vezes os pais, a escola aciona a unidade básica de saúde e fala: olha, vocês têm que fazer alguma coisa com essa criança, ou ela é hiperativa, ou ela tem problema de desenvolvimento, ou seja, a violência ela vai causando uma série de agravos na família como um todo. Então, por isso ela se torna um problema de saúde também e que precisa ser vista. Boa pergunta, hein, Luísa? Obrigada também pela sua participação. Vamos para mais uma questão enviada por vocês. Essa veio do final do telefone 0521 via WhatsApp. Como identificar ou falar com as mulheres sobre a violência sofrida por elas? Então, a violência é um tema muito delicado, né? Um tema sensível, que muitas vezes é difícil da mulher identificar ou ela se perceber numa situação de violência. Por quê? Porque nós mulheres nascemos e crescemos com uma carga de que temos que manter a família,
né, de que nasceu mulher, fazer o quê? Tem que suportar, tem que aguentar. Então, muitas das vezes, elas não conseguem identificar aquilo que elas sofrem como violência, mas elas sabem que elas sofrem. E elas sabem que não está bom, que não está adequado. Acho que isso é uma questão importantíssima, né? Agora, como falar com elas sobre isso, né? Então, tem um estudo muito interessante que chama um artigo que fala Dor que não tem nome, que muitas mulheres, então, que elas, isso é fácil de acessar pela internet, que elas sofreram violência, foram internadas, enfim, sofreram uma série de necessidades de intervenções de saúde por conta disso, e foi perguntado para elas, então, que nome você dá para o que você passou, né, que te fez chegar aqui no hospital? E elas diziam ignorância. E quando perguntado para elas, então, o que era violência, elas diziam que violência é quando acontece um acidente na rua, quando uma mulher é estuprada. Então, para a gente ver que esse tema, essa palavra violência, ela é assustadora, né? Porque como você vai dizer que aquela pessoa que você escolheu para casar, que você tem uma família, que você fez uma linda festa de casamento, está batendo em você e aquilo é uma violência? É impossível. Então tem que ter muita delicadeza, sim, do profissional de saúde e aos poucos ir fazendo essa construção, né? No sentido de dizer, por exemplo, mas a sua relação em casa te faz mal, né? Ou seja, como faz mal, né? Por que é um problema? Você sente dificuldade de conversar com seu companheiro? Então existem uma série de perguntas que eu acho que ajudam a gente a poder desmistificar esse problema dentro de casa. Auxilia a pessoa, no caso, que ela vá com as próprias respostas, percebendo o que ela está vivendo, o que ela está passando. Maria Fernanda, tem um pouco disso nessas perguntas que você comentou? Isso, bem nessa linha, né? Tem até um documento que eu gosto muito que chama O que os profissionais de saúde devem saber sobre a violência. É uma cartilha em PDF, colocando isso no Google é fácil de achar. E lá tem algumas perguntas diretas e indiretas que a gente pode usar. Então, uma delas é isso, né? Então, como são as relações dentro de casa? Né? Você tem uma boa parceria? Se acontece qualquer problema, como é a reação do companheiro? Você acha que isso está errado, que isso está certo? Você acha que você sofre por isso? Então, ou seja, são perguntas que vão ajudando a pessoa a pensar e refletir sobre o que ela está passando, né? E claro que não é numa primeira vez que a gente consegue dar conta desse problema, porque ele é um problema estrutural, que às vezes é interessante, tem mulheres que passam 20, 30 anos com essa situação de violência e a partir daí, quando alguém consegue dar espaço para que ela fale e para que ela reflita sobre a própria vida, aí ela consegue chegar e dizer, olha, acho que o que eu sofro é violência mesmo. Então, é um processo. Então, existem uma série de perguntinhas nessa cartilha, tanto direta como indiretamente, que ajuda a pensar um pouco mais e fazer uma construção de reflexão da própria mulher sobre isso. Você pode só repetir o nome da cartilha para o pessoal poder procurar? Claro, o que os profissionais de saúde devem saber sobre a violência doméstica contra a mulher. Essa é uma cartilha que foi produzida em 2002 por duas pesquisadoras lá da Faculdade de Medicina da USP, que é a Lilia Blima Schreiber e a Ana Flávia de Oliveira, né? Então é fácil de acessar e é um material específico para atenção básica, né? Ótimo. E aí, na sua unidade, tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer? Se você ainda não enviou para a gente, então aproveita e escreve agora, que dá tempo de responder ao vivo aqui no programa. Temos um novo número do WhatsApp, hein? 998003189. Você ainda pode nos escrever pelo e-mail ou o pessoal que está no YouTube, acessa o chat, escreve para a gente. Os contatos estão sempre à sua disposição. Participe. Então vamos para mais uma pergunta na tela. Luiz Antônio Pereira mandou para a gente também a contribuição. Qual a responsabilidade do serviço de saúde em dar visibilidade ao problema da violência doméstica? Isso é uma questão super importante, né? Porque quando a gente fala de visibilidade, ela tem dois momentos, a visibilidade. Uma delas é que todo o território sabe que tem alguém em situação de violência no território, inclusive os agentes, as próprias mulheres falam, né, a vizinhança fala, ou seja, é um tema que se tem conhecimento na sua ocorrência, na sua frequência no território. Agora, um outro contexto da questão da visibilidade, que os profissionais de saúde, seria muito importante que eles assumissem isso como uma questão, é colocar essa visibilidade para dentro da assistência. Né? No sentido de fazer com que o atendimento a ser prestado reconheça que aquela situação de violência pode interferir no modo como a mulher enfrenta ou ela
se cuida ou cuida das crianças e fazer uma conversa que faça, né, que seja intermediadora, ou seja, seja positiva para que a mulher compreenda o seu processo, né, e que o cuidado ele não seja só no sentido de cobrar alguma coisa dela, né, de que ela responda ou que ela siga o que foi mandado pelo serviço de saúde, mas entender que uma situação de violência pode fazer com que ela tenha muita dificuldade de prestar o cuidado para o filho ou para si própria. Então, essa questão da visibilidade, ela é extremamente importante nesse sentido, de que não tem que saber só quem sofre violência no território, mas tem que saber lidar no cotidiano da assistência, né? Porque a gente tem uma assistência muito focada só na doença. E se a gente não entende que a violência, por exemplo, gera adoecimento para a criança, para a mulher, ou potencializa esses problemas de saúde, acaba sendo ineficaz, né, o cuidado prestado, por mais que seja cuidadoso, por mais que o profissional seja super importante, né, uma pessoa importante para o território, seja uma pessoa extremamente competente, mas tem que fazer esse outro olhar, né, para que a gente possa ampliar a compreensão, inclusive, de saúde e fazer um bom cuidado. Isso aí, Luiz Antônio, muito importante, viu, a sua participação. Obrigada aí por enviar para a gente a sua dúvida. Chegou uma participação agora por WhatsApp, final do telefone 0395. Tem gente querendo conversar aqui com a gente, né? Bom, a pessoa pergunta o seguinte: existem casos relatados de violência doméstica entre casais homossexuais? Ótima pergunta, muito boa. Eu ia falar disso mesmo. Então, isso é uma questão extremamente importante, né? A questão da homossexualidade no nosso país, ela é mal vista na maioria das vezes e mal olhada, inclusive, nos serviços de saúde, né? E ela acontece com frequência. E somada essa condição, então, da homofobia que a gente tem na nossa sociedade, essas pessoas, na maioria das vezes, vão falar muito menos sobre isso, né? Ou seja, elas já não são vistas muito bem pela questão da orientação sexual. E quando fala de violência, fala, puxa, mas será que não foi você que quis isso? Olha também a sua conduta, olha o seu modo de lidar com a vida. Então, muito ótima pergunta. Então, também precisam ser vistas e, na maioria das vezes, o que a gente vê é que tem um alto índice de violência, né? Então, é uma questão super importante. Então, vamos continuar discutindo essa questão aqui no Formação em Debate. Tem mais dúvidas. Final do telefone 2586, a pessoa pergunta como agir se a mulher falar sobre a violência sofrida, Maria Fernanda. Então, como nós precisamos agir, né, do serviço de saúde? Primeira coisa sempre, identificar se ela se percebe em risco de morte, né? Então, isso tem que ser perguntado para a mulher. Na maioria das vezes, a gente fica tão preocupado e impotente, se sentindo mal, precisando resolver o problema, que a gente deixa de olhar para a mulher como um sujeito de direitos e, consequentemente, muitas vezes as atitudes que a gente toma enquanto profissional são totalmente distantes do que realmente ajudaria a cuidar dessa mulher. Então, sempre perguntar se ela se sente em risco, por que ela se sente em risco, o que ela já fez para poder tentar superar o problema e que deu certo e que não deu certo. E a depender da situação, por exemplo, se for necessário uma delegacia ou um abrigo para aquele momento, ver se ela tem alguém próximo que possa ir com ela ou alguém do serviço de saúde. Né? Uma das coisas é nunca deixar essa mulher sozinha andando pelos diferentes serviços, porque muitas vezes isso é uma barreira, né? Porque às vezes ela não tem nem noção, muitas vezes, do que está acontecendo com ela. Agora, se ela fala sobre essa violência, e que essa violência, por exemplo, é uma violência psicológica, né, que já acontece há um tempo, é importante e isso tem que ser trabalhado no decorrer do cuidado, né? Ou seja, pensando na longitudinalidade, né, da assistência, principalmente na atenção básica. Então, mas ainda continuam as mesmas perguntas. Então, o que você já fez para superar? Como que o serviço de saúde pode te ajudar? Né? E tentar trabalhar sempre com o resgate da autoestima e do autocuidado dessa mulher. Né? Então, tem duas situações quando elas falam. Uma é numa situação de risco, a gente tem que ter clareza de que essa mulher não pode morrer no dia seguinte. E outra coisa é fazer uma construção de cuidado para ela. Né? E vamos lá, tem muita coisa importante para a gente continuar discutindo Formação em Debate. Será que a próxima pergunta é a sua? Já enviou? Vamos ver? É da Ana Lívia Junqueira. Ela quer saber quais são as raízes da violência. As raízes da violência, elas são as questões das desigualdades sociais que nós temos, né? Desigualdade de gênero, pela essa condição que a mulher é vista como inferior. A questão de raça, que eu acho que é uma questão extremamente importante. Não dá para a gente não falar
de gênero ou falar de violência doméstica e não pensar, por exemplo, no racismo, né? Então, uma das coisas importantes que nós temos, por exemplo, é que o mapa da violência mostrou que as mulheres negras, os dados mostram que houve um aumento da morte de mulheres negras, por exemplo, na sociedade, por conta do feminicídio, né? Ou seja, será que elas não morriam antes ou agora ficou muito mais aparente, né? E a gente não lida com a questão da raça, por exemplo, dentro do serviço de saúde. Qual é o impacto disso? E outra questão da pobreza também, né? Eu acho que pensar na desigualdade social, muitas vezes a gente vê e ouve trabalhadores falando, mas ela é pobre, por isso que ela sofre violência. Né? Mas é bom lembrar que a violência ela está em todas as camadas sociais, porém, algumas ficam mais destacadas, porque as mulheres pobres, por exemplo, elas não têm como sair de casa e ir para casa, para um outro apartamento que a família tem, por exemplo. Né? Ela tem que ficar lá, aquele é o espaço dela. E como lidar com isso? Né? E a gente tem um olhar muito medicalizante na maioria das vezes para essas mulheres, né? E culpabilizando-as muitas vezes por não sair de casa, por não resolver o problema, mas vai para onde, né? Então acho que são questões importantes que permeiam as raízes da violência, né? Mas começa muito com a questão da desigualdade de gênero, pela condição de mulher na sociedade. Obrigada pela sua participação também, viu, Ana Lívia? Faça como a Ana Lívia, gente. Envie a sua pergunta para cá. Tem mais dúvidas aqui que o pessoal já mandou. Essa é a final do telefone 8776. A pessoa pergunta quais as consequências para os filhos da violência contra a mãe. Isso. Uma coisa, acho que são duas coisas muito interessantes nessa pergunta. Uma delas é, se a mãe está em situação de violência, pode ser que essa criança também esteja. Quer dizer, ela está diretamente, porque uma das coisas que aparece no serviço de saúde, na maioria das vezes, é a violência infantil. E pelo fato da criança exigir uma atenção extrema, porque ela não responde por si própria, muitas vezes a mulher é criminalizada por aquela violência, no sentido de ser julgada, na verdade, né? Então, seu filho sofre violência, não pode fazer isso, né? Ela é cobrada por uma série de questões, mas às vezes os profissionais não veem que, por exemplo, a própria mulher está em situação de violência e o que ela sofre, a criança sofre junto, né? Então, as consequências são gravíssimas para os dois, tanto para as crianças como para as mulheres, mas as crianças, como eu tinha dito, elas voltam a fazer xixi na cama, por exemplo, elas têm dificuldade para dormir, elas vão mal na escola, elas tentam fugir de casa, né, elas se tornam agressivas, enfim, tem uma série de consequências para as crianças. E isso acontece tanto quando elas sofrem violência também, como às vezes acontece da mãe sofrer violência e a criança perceber o que acontece, né? Porque existem algumas famílias que o perpetrador da violência, ou a parceira, ou o parceiro, enfim, vão para o quarto e num determinado horário que as crianças estão dormindo bate, enfim, acontece alguma questão, mas as crianças percebem pela dinâmica da própria mãe, né, pela própria dinâmica da casa. Então não é uma coisa que depende só do visual, mas sim do contexto familiar, né? Maria Fernanda, eu quero só registrar aqui a participação da Norma, do Centro de Saúde Escola Butantã. Mandou pra gente aí um parabéns pelo programa. Norma, obrigada. Obrigada também o pessoal aí do Centro de Saúde Escola Butantã, né, que parou um minutinho para participar desse Formação em Debate. Isso é fundamental para nós, viu? Vamos continuar aqui com as dúvidas? Tem mais perguntas. Essa veio pelo telefone final 6323. A pessoa quer saber o seguinte: com a aprovação da Lei Maria da Penha, muitas pessoas entenderam que o problema da violência doméstica estava assim amparado. Porém, isso pode ser um engano no sentido de que ela prevê ações sobre um dos aspectos da questão, principalmente o agressor, e desacelerar novas e importantes discussões a respeito da não violência doméstica. É correto esse raciocínio? Então, a Lei Maria da Penha é extremamente importante, né? Porque ela vem e mostra que a violência doméstica é uma violação dos direitos humanos das mulheres. Então, acho que isso é uma questão extremamente importante. Antes da lei, a gente tinha uma série de outras conduções para o caso, que era visto como um problema de menor complexidade para o sistema judiciário, por exemplo, né? Então, a questão da lei ela é extremamente importante. Agora, um grande problema que nós temos não basta ter a lei, né? O que a lei propõe, ela tem que ser efetivada, seja na questão da existência de serviços,
seja na construção das redes, seja de assegurar os direitos das mulheres. Então, a lei ela é fundamental, mas agora a questão é como são efetivados todos os serviços e propostas pela própria lei, né? Essa é a grande questão. Chegou mais uma participação via WhatsApp, tem mais gente participando da conversa de hoje, final do telefone 2492. A pessoa pergunta o seguinte: por que existe tanta resistência em classificar os crimes de feminicídio como tal? É uma ótima pergunta, né? Então, a questão do feminicídio, a lei do feminicídio, ela foi decretada agora em 2015, é muito recente, né? E quando se passa a ter uma lei dessa complexidade, significa dizer, então, que as violências, as mortes de mulheres, por serem mulheres, elas são consideradas crimes hediondos, desculpa. Então, isso significa que são quase que inafiançáveis, ou seja, se torna um problema gravíssimo. Antes da lei do feminicídio, na maioria das vezes, todos os crimes de violência doméstica, assim, enfim, mortes de mulheres por serem mulheres, eram vistas como mais um dos crimes. Então, não tinha uma pena que considerasse o problema, né? E, de certo modo, era um pouco mais banalizada e era visto, inclusive, como um crime passional, né? Ou seja, um crime que foi por uma questão de relações afetivas. E a gente sabe que não é bem isso, né? Então, há uma resistência por quê? Há uma resistência por conta da desigualdade de gênero, de novo, de entender que esses crimes acontecem com muita frequência, né? E são decorrentes do fato das mulheres serem mulheres. Então, nem todo mundo, né, tem uma perspectiva de gênero que consiga congregar essa informação e dizer que é um feminicídio, por exemplo, uma morte de mulher. Vamos lá, vamos continuar com as questões do programa de hoje. Tem mais dúvidas aqui. Agora a participação do Felipe Mesquita. Ele pergunta se a violência doméstica e suas consequências nas crianças e nos adolescentes poderia acarretar maior violência em geral com o passar do tempo. Então, essa é uma pergunta interessante, porque se pensa muito, né, que as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, elas nasceram num contexto de violência, então elas serão pessoas violadoras dos direitos das outras pessoas no futuro, né? Mas é importante dizer que todo mundo percebe quando sofre violência, seja desde a criança, adulto, idoso, todo mundo sabe que o que sofre não está adequado. Agora, uma das coisas importantes é que nós temos que ter espaço para as pessoas falarem sobre isso e compreenderem e alguém apoiar na legitimação de que aquilo não está correto em sofrer, né? Então, consequentemente, essa pessoa precisa de suporte. Agora, eu não acredito que isso seja um espaço ou uma condição para perpetrar a violência para daí por diante, né? Tem até um estudo interessante que mostra que crianças que sofreram violência, na verdade, no futuro elas não serão violadoras, né? Na verdade, elas serão mais vítimas ainda. Ou seja, a gente perpetra a condição de vítima e não necessariamente de agressão, né? De aumentar as agressões. Então, eu acho que é uma questão, por isso que a gente precisa cuidar dentro da saúde, né? Então, que são pessoas que terão a sua autonomia diminuída ou violada e não se percebem como sujeitos. Então, estarão mais expostos à violência e não a cometer mais agressões, né? Olha só, Felipe, obrigada pelo envio da sua pergunta, viu? E Maria Fernanda, tem mais gente também querendo participar dessa conversa. Olha só que coisa boa. Agora, pela live do YouTube, eu quero registrar aqui a participação da Edileuza Bispo. Mandou mensagem pra gente falando que o programa tá maravilhoso. Que coisa boa, Edileuza, muito obrigado. Nosso objetivo é realmente esse, passar informação através, né, das perguntas, das dúvidas que chegam. E também chegou uma pergunta da Tereza Raquel, também pela live. Ela questiona o seguinte: o que os profissionais de saúde de unidades de urgência e emergência podem ofertar de cunho social às mulheres vítimas de violência no momento da demanda? Uma boa pergunta, né? Então, a primeira coisa é identificar o tipo da violência, né? Se ela não tem necessidade, principalmente pelos aparatos medicamentosos, enfim, pílula do dia seguinte, né, algum teste, enfim, de HIV e assim por diante, que é essa questão mais biológica. E, para além disso, conversar no sentido do que
como aconteceu, ou seja, não tentar entender se é uma violência ou se não é, mas dizer se ela tem para onde ir, que tipo de apoio ela precisa, né, o que ela já fez para ter um certo suporte, ou seja, para conseguir direcionar essa mulher para poder ficar bem naquele primeiro momento e depois seria muito interessante que a contrarreferência funcionasse, por exemplo, que essa unidade de urgência, se conseguisse localizar qual é a unidade de referência dessa mulher, entrar em contato e dizer, olha, e avisar a mulher. Então, tudo que se refere à violência, a mulher tem que saber. Isso é super importante, porque isso significa cuidado compartilhado. É um dos caminhos para a gente apoiar a mulher na superação da violência. Então, dizer, olha, eu vou ligar para a sua unidade, eu vou avisar, vou ver quem pode te atender lá na unidade, tudo bem, posso fazer isso? E, claro, garantir que ela não vá morrer nesse processo de voltar para casa. Então, por isso que antes, saber com quem pode contar, o que ajuda ela pode, que pode ser ofertada para ele naquele momento, mas fazer essa continuidade do cuidado, né? E para que a unidade básica possa dar suporte posteriormente. Muitas pessoas sofrem violência doméstica, mas têm medo de falar sobre esse assunto. Como podemos abordar essas pessoas e ajudá-las? Então, essa é uma boa pergunta, Elisete. Nem todo mundo consegue saber ou ter clareza sobre a violência que sofre, né? Mas, de qualquer modo, esse medo de falar é constante. As mulheres têm medo, as mulheres têm vergonha, né? As mulheres se sentem culpadas pela violência que elas sofrem, por isso vem esse medo, né? Porque é, teoricamente, uma condição muito triste, né? De imaginar que uma pessoa que você escolheu para estar do lado está fazendo isso com você ou com as crianças e com a família, né? Fazendo todo mundo sofrer. Então, aos poucos, existem algumas perguntas, inclusive nessa cartilha que a Kellen disse, sobre como a gente pode abordar melhor esse problema, né? Mas algumas perguntas pontuais que a gente pode usar, por exemplo, para essa primeira abordagem é saber se ela se sente mal, mediante o modo, enfim, como as relações se dão dentro de casa, né? Dizer que, por exemplo, determinados sinais e sintomas que, porventura, ela venha apresentar na unidade básica, eles têm uma relação direta com a situação, né, de quem sofre. Às vezes a gente não usa a palavra violência, mas sofre como ela sofre dentro de casa, se ela se sente diminuída, se ela se sente agredida e por quê, né? Se alguma vez alguém já bateu nela, por exemplo, ou seja, se o companheiro, alguém de casa já cometeu um tipo de violência desse tipo. Uma coisa que é importante, sempre que eu costumo dizer, é que todo mundo sabe quando está sofrendo. E o fato da gente falar sobre isso com a pessoa não vai aumentar o sofrimento ou não vai gerar mais sofrimento, mas vai aliviar, porque ela vai entender, né, a usuária vai entender que você, pelo visto, atende outras pessoas com esses sinais e sintomas similares. Porque às vezes as mulheres ficam com medo porque elas falam, puxa, só eu passo por isso, então eu tenho muita vergonha de falar. Então, quando a gente facilita, dizendo, olha, não é só você que sofre isso, atendo várias pessoas, né? Na televisão a gente já vê algumas pessoas famosas que passam por isso, então, né, você quer falar comigo? Vamos conversar sobre isso? E respeitar o tempo da mulher. Ajuda, né, a criar confiança para que ela se abra e converse um pouco mais sobre a situação, né? Isso mesmo. Elisete, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação. Um grande abraço a todo mundo aí da UBS Figueira Grande, sempre antenado e sempre bem participativo aqui no Formação em Debate. E a gente tem mais dúvidas aqui para essa tarde, vamos lá. A Lilian Fernandes também mandou pergunta para a gente por e-mail. Como garantir sigilo e proteção ao profissional de saúde que intervém em uma situação de violência? Essa é uma pergunta extremamente importante, Lília, no sentido de que a violência, ela não é responsabilidade dos profissionais de saúde apenas cuidar, né? Ou seja, dar visibilidade, atender as vítimas, ela é um problema da unidade inteira. Então, esse tem que ser um problema que a gerência assuma junto com os profissionais, né? Então, no momento que se faz a notificação da violência, por exemplo, tem unidades básicas, eu acompanho muito a UBS-C, que eu tenho um trabalho de matriciamento com a equipe do NPV lá, e o combinado, por exemplo, é que o gerente da unidade, enquanto unidade básica, faça o registro, faça a notificação dos casos, né? Isso é uma questão importante de organização dos serviços em relação à violência. Uma outra coisa importante também, que eu sempre digo, né, o cuidado com os profissionais de saúde parte do momento em que o profissional respeita essas mulheres.
Como eu disse, a violência todo mundo sabe quando está sofrendo, só não consegue dar nome para ela porque é muito dolorido. Então, se a construção do cuidado se faz pelo respeito, no sentido de, né, o que você quer que eu faça com você, como eu posso te ajudar, vamos passo a passo, vamos tentar isso juntas, né, e construindo esse cuidado compartilhado é um jeito de que essa informação de que o profissional de saúde sabe da violência não vai chegar em casa, por exemplo. Isso é experiência um pouco própria do Centro de Saúde Escola do Butantã, no qual, desde 1990, eu acho, a Ana Flávia atende no CONFAD, que chama Conflitos Familiares Difíceis, e essa é uma experiência que a gente tem lá. Eu atendi por muito tempo, atendo pontualmente também, e a combinação que nós fazemos com as mulheres, ela se sente, então, ouvida, cuidada, então não tem por que essa informação vazar, né? Então, uma das coisas que eu costumo ouvir muito é que os profissionais de saúde dizem: mas se a gente fizer alguma coisa para dar conta dessa violência da mulher, ela vai avisar o parceiro e vem atrás da gente, e a gente tem que mudar o nosso jeito de trabalhar e assim por diante. Mas uma coisa extremamente importante, de novo, se a gente respeita a mulher, ela vai dizer: puxa, eu estou tomando a decisão, eu não tenho que falar isso em casa. Agora, se a gente impõe regras de que ela tem que tomar determinadas atitudes, que ela tem que ir na delegacia, que ela tem que ir no conselho tutelar, ou seja, impondo alguma coisa, ela vai, num momento de uma certa tensão em casa, por que ela de repente tem que ir num lugar desse, a princípio? Não estou dizendo que não deva, não é isso. Mas o companheiro vai saber, ela vai falar: o posto que mandou. Nesse momento em que o posto mandou, o que acontece? Ao invés de ser um cuidado para com a mulher, a gente aumenta a vulnerabilidade dela sofrer mais violência e, consequentemente, expõe os profissionais de saúde. Eu não sei se eu me fiz clara, mas a grande questão é que a violência é um problema estrutural da sociedade. Então, não adianta a gente intervir pontualmente e determinar o que essa mulher tem que fazer. Tem que ser numa proposta de construção conjunta, né? Tem mais uma questão da Lilian. E aí, Lilian, se ficar alguma dúvida ainda, tá? Dentro dessa discussão, você pode escrever novamente para a gente, ok? Vamos lá para a próxima, então. Que ações podem ser realizadas com o agressor no Serviço Básico de Saúde? Então, o agressor, ele também precisa de acompanhamento, né? Mas uma das coisas que o exemplo da onde eu falo é do Centro de Saúde Escola do Butantã, né? Que a gente tem esse trabalho do CONFAD há muito tempo lá, e que ele precisa de apoio também, o agressor. Mas não dá para a mesma pessoa que cuida da mulher, por exemplo, em relação à violência, cuidar do agressor. Por quê? Porque esse profissional não é juiz para dizer quem está certo ou quem está errado, né? A gente tem que partir sempre de que a violência é um crime e ninguém tem o direito de sofrer violência, ponto. É o nosso papel enquanto profissional, servidor da saúde, servidor da população, né? Então, uma das coisas é, se esse agressor é uma pessoa acessível no posto de saúde, convoca alguém da equipe que possa atender essa pessoa, mas não numa perspectiva para dizer: será que bateu? Será que é verdade? Será que ela... Porque quando a gente faz esse tipo de fala, a gente está julgando e a gente está dizendo, então, quem é merecedor ou não de apanhar, né? Ou sofrer qualquer tipo de agressão, que seja ela de que ordem for. Então, uma das coisas é essa, que uma outra pessoa cuide dessa pessoa, né, desse agressor, mas numa perspectiva de dizer: olha, qual é o problema, vamos tentar entender, né? Bater não pode, de maneira alguma. Eu lembro que uma experiência que eu fazia pré-natal, e aí veio um caso de um senhor que agrediu a esposa, e quando eu fiquei sabendo, eu chamei, né, eu fiz o pré-natal, mas eu tinha uma certa proximidade, eu disse: não pode fazer isso, né? Aqui não funciona no Brasil. Então, aos poucos, a gente também precisa explicar como são as regras do país, né? No sentido de que, pelo fato da violência ser uma coisa tão naturalizada, ou seja, hoje as mulheres apanham porque elas querem, entre aspas, é isso que a gente ouve, muitas vezes há uma naturalização. Então, precisa desmistificar e reorganizar um pouco como as pessoas lidam nas suas relações, mas a mesma pessoa não dá para atender, porque senão vai cair num papel de julgamento. E nós não temos esse de uma maneira alguma. Não é o nosso papel. De maneira alguma. Lilian, obrigada mais uma vez pela sua participação, e qualquer coisa, então, só reforçando, pode escrever novamente para a gente, ok? Então, faça como a Lilian, como o pessoal da UBS Figueira Grande, escreva para a gente. Tem mais perguntas aqui. Essa veio por WhatsApp, final 6534. A pessoa pergunta por que ainda se fala tanto sobre a invisibilidade da violência doméstica. Isso é uma boa pergunta também, né? A questão da invisibilidade, todo mundo, é isso, né? Porque se fala tanto, se todo mundo sabe quem são as mulheres que sofrem no território,
né? Quem são as pessoas que estão lá, os agentes sabem, os agentes moram no território o tempo todo, eles precisam conviver com essa informação. Mas ela continua invisível quando a gente não consegue, dentro do serviço de saúde, fazer uma adequação da nossa proposta assistencial, pensando no contexto de violência que essa mulher sofre. Né? O que significa isso? Significa que eu tenho que ouvi-la, né? Eu tenho que entender como se dão as relações dessa mulher, né? Até onde ela já foi para poder conseguir dar conta dessa violência, quem são as pessoas que estão perto dela, que apoiam numa eventual necessidade, ou mesmo que seja para desabafar, que seja para fazer, né, para dar um suporte pontual, e a partir daí que a gente consiga construir o cuidado, né, ponto a ponto com essas mulheres, que seja, por exemplo, uma dor de cabeça. Né? Ela chegou no posto de saúde com uma dor de cabeça e disse, hoje eu não consigo trabalhar. Né? Muitas vezes essa mulher é julgada, porque ela diz, essa mulher não quer trabalhar, veio buscar atestado, né? A gente ouve muito isso com frequência. Mas será que não existe uma condição de violência que faz com que essa mulher não tenha energia realmente para sair, para poder trabalhar? Né? Não estou dizendo que é para a gente banalizar a assistência, banalizar a oferta de atestado de saúde, longe disso. Mas a gente precisa entender e, de repente, esse é um caminho para a gente poder fazer uma construção de cuidado. Olha, então hoje você vai ficar em casa, né? Mas vamos conversar com a assistente social? Vamos conversar com a enfermeira? Vamos tentar repensar por que está tão pesado para você o cotidiano da vida? Né? Porque é nesse sentido que a violência ela se torna visível, quando ela entra para dentro do nosso processo de trabalho, né? No nosso processo de cuidar. E vamos lá, gente, tem muita coisa importante, olha quanta informação rica, né? Trazidas hoje aqui para o Formação em Debate. Vamos para mais uma participação? Essa também veio por WhatsApp, final 8794. A pessoa pergunta o seguinte, no ano passado, tivemos a morte de uma enfermeira na porta da unidade em que trabalhava. Como se explica uma trabalhadora de saúde, capacitada para lidar com situações de violência, e ainda assim, ela própria, viver uma experiência de violência, Maria Fernanda? Esse caso é absurdo, eu a conhecia e trabalhava com ela. De qualquer modo, para a gente ver como é difícil falar da violência. Né? Ela realmente atendia as mulheres em situação de violência, mas ela pouco falava da violência que ela sofria, por vergonha, por medo. Né? E para além disso, nós vemos então, pelo caso da Fernanda, não é só ela, na mesma semana teve a morte de uma outra agente comunitária que foi fazer a visita e dentro de casa foi estuprada e morreu, ou seja, também em local de trabalho. Né? Mas o que acontece é essa banalização, né? Ou seja, é mulher, acaba fazendo isso, ela deve ter dado algum motivo. É esse tipo de olhar inadequado que nós temos na sociedade. Por isso que é tão importante a gente compreender as desigualdades de gênero, né? E ao mesmo tempo para a gente ver a fragilidade da nossa rede de enfrentamento à violência, né? Porque no caso da Fernanda, por exemplo, ela tinha pedido medida protetiva, mas foi negado pela juíza. Então, essa negação da juíza é um exemplo que nós podemos trazer para a saúde. Quando a mulher, por exemplo, diz que sofre violência, a gente às vezes faz a seguinte pergunta para nós mesmos, mas será mesmo que ela está sofrendo violência? Né? Então, para a gente ver como existe uma banalização da violência em todos os contextos e que muitas vezes pode acontecer o que aconteceu com a Fernanda, uma morte absurda, né? Num espaço, se a gente for pensar num centro de São Paulo, no qual tem uma série de serviços, mas mesmo assim não conseguiu garantir a vida dessa profissional, né? E antes de tudo uma mulher. Né? É realmente lamentável, né? Bom, vamos para mais uma dúvida, mais uma participação importante, hein? A participação de vocês. A Gleice Oliveira também participa da nossa conversa hoje. Ela pergunta o seguinte, por que ainda é tão difícil para as mulheres exporem suas vivências de violência? E como o trabalhador da saúde pode suspeitar e assim abordar o assunto com aquela mulher? Então, a gente já pontuou algumas questões, você deu aí algumas dicas, a própria cartilha pode auxiliar. Isso. Mas é questão de suspeitar, de ter aquela sensibilidade, né? No que a gente pode reforçar isso para a Gleice? Isso, é uma ótima pergunta também, porque a violência é um problema muito delicado, né? Que ele acontece muito nos espaços íntimos da vida. Então, quando a gente pode suspeitar? Quando essa mulher, por exemplo, ela fica mais entristecida, né? Ela está um pouco, às vezes tem uma questão para o autocuidado, para o cuidado do filho, né? Autoestima muito rebaixada, né?
eu acho muito interessante, eu estou terminando o meu doutorado agora, e uma agente comunitária de saúde, na minha entrevista, ela disse assim, a violência a gente consegue ver no modo como ela anda, no modo como ela fala, não precisa muita coisa. Então, essa fala desse agente comunitário é o que marca, ou seja, a gente consegue compreender quando essa mulher tem um enfrentamento cotidiano na vida individual, não precisa muita coisa. Né? Então, às vezes o choro, às vezes as mulheres poliqueixosas, né? Que elas são muito mal vistas no serviço, porque cada dia ela vem com uma demanda, porém, se a gente parar para ouvir, nem ela consegue identificar o problema no corpo, porque não está só no corpo físico, está num contexto muito maior da vida. Né? Então, conversar sempre nessa linha, como estão as relações em casa, quem são as pessoas que você pode contar, né? Como é a sua relação, por exemplo, com o seu companheiro? Alguém alguma vez já bateu em você na sua vida? Não, nunca bateu, mas você já foi xingada? Alguém já puxou seu cabelo? Alguém já falou que você não servia para ser uma boa mãe, por exemplo? Pronto, são estratégias que a gente consegue compreender que existe violência psicológica, violência física, né? Então eu acho que são essas questões principalmente. Gleice, obrigada, tá, pelo envio da sua pergunta, pela contribuição aqui com Formação em Debate de hoje. Tem mais gente participando dessa conversa. Maria Fernanda chegou pergunta por WhatsApp. A Adna Kelly Leite, que é assistente social do Hospital Municipal José Soares Hungria, em Pirituba, quer saber o seguinte: como conscientizar os profissionais de saúde quanto ao preenchimento das fichas de notificação? As notificações, elas são importantes porque elas nos permitem ver o problema dentro do serviço de saúde e, consequentemente, pensar em estratégias de enfrentamento, pensar em políticas públicas. Então, para isso é importante a notificação, né? Mas, para a gente chegar no momento de notificar, nós temos que compreender anteriormente qual é a questão, ou seja, será que violência é um problema do serviço de saúde? Então, essa conscientização passa pelo profissional compreender, a partir de tudo que a gente tem discutido aqui hoje, de como é fundamental saber se naquele caso tem violência, porque aí vai surgir a questão da notificação, né? Então, antes de tudo, é que os profissionais compreendam que violência, por mais que seja um problema social, ele tem um grave impacto no processo de adoecimento das pessoas. E não adianta, enquanto a gente achar e negar a violência, ou seja, fechar os olhos para isso, mais aquela pessoa vai buscar o serviço, mais ela vai estar lá, né? Aquela pessoa que incomoda às vezes o serviço de saúde, por quê? Porque ela não teve a sua necessidade resolvida. E a sua necessidade não é medicação, é que alguém ajude a dizer para ela que aquele problema não é dela, é social e que, claro, não significa que ela tenha que se separar, mas como a gente pode criar uma estratégia para essa mulher se fortalecer. E aí vem a notificação, né? Ou seja, primeiro parte de uma compreensão do impacto da violência na saúde, né? E além de tudo isso também tem uma outra questão que auxilia até no próprio planejamento das ações, que é transformar essa notificação em informação, né, Isso Maria mesmo, Fernanda? isso Que isso mesmo. também acaba compactuando para que criem outras estratégias, identifique, né, qual é a situação, a melhor forma de lidar com essa situação. Isso. Tem essa questão também. Com certeza. Olha, Adna, muito obrigada também pela sua participação. O pessoal do hospital parou um minutinho aí para assistir Formação em Debate, contribuir para essa discussão. Parabéns, viu? Obrigada mesmo. Será que a sua percepção sobre o que estamos discutindo aqui hoje é a mesma que a do seu colega aí de trabalho? Que tal discutir o assunto com a sua equipe e escrever para a gente? Ainda dá tempo. Corre lá, porque o programa está quase acabando, hein? Mas ainda dá tempo de mandar para a gente a sua dúvida e a gente tenta discutir, esclarecer ao vivo aqui durante o programa. A produção está esperando, tá? Vamos para mais uma participação. A Gabriela Brito quer saber quais as consequências para a saúde da mulher que sofre violência doméstica. Então, as consequências são para além da saúde, né? Então, no campo da saúde, mais adoecimento, risco de depressão, né? São mulheres que têm uma dificuldade de cuidar de si próprias e cuidarem das outras pessoas, né? No campo econômico, a gente também tem problema, porque essas mulheres elas têm dificuldade, de certo modo, a manter uma organização da vida que vá para outros espaços, né? No sentido de ter mais potência, de ter firmeza sobre si próprias em relação à sua autonomia, ou seja, tem impacto em várias ordens da vida dessas mulheres. Mas para a saúde, na maioria das vezes, são as gravidezes indesejadas. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar sempre
Muitas das vezes a gente atende mulher que está grávida, chega no posto de saúde e a gente nunca pergunta para ela, por exemplo, se aquela gravidez é planejada ou não. Por quê? Porque a gente parte de um pressuposto de que se ela está grávida do marido, está tudo bem, foi uma gravidez desejada. Mas muitas mulheres sofrem violência sexual do próprio companheiro e isso não é pouco. As pesquisas mostram que, em média, uns 30% quer dizer, com base na última informação que eu tenho de uma pesquisa que foi feita, acho que em 2005, uma coisa assim. Ou seja, então, esse é um dos grandes impactos que eu vejo também na saúde, no sentido da gente nunca discutir com essa mulher se aquela relação sexual foi desejada ou não, se ela quis. Por quê? Porque a gente tem na saúde, ou tem no nosso país, a garantia, por exemplo, do aborto legal, né? Para quem, por exemplo, sofreu violência sexual. E muitas vezes a gente nega esse direito e, consequentemente, às vezes essa mulher vai ter uma gestação, vai sofrer de uma depressão pós-parto, tem todo um envolvimento e um contexto seríssimo que às vezes é uma violência sexual que a gente não viu antes. Então, quando a gente fala dessa questão do impacto na saúde, tem várias ordens, para além da dificuldade de se cuidar, fazer o pré-natal. Então essas mulheres não vão para o pré-natal, porque elas não entendem, não é que elas não entendem, elas não querem, elas fazem um enfrentamento com o próprio processo que elas estão vivendo. E isso não é incomum, né? Então, quando eu fazia pré-natal, fiz pré-natal por muito tempo, muitas mulheres vinham e diziam, olha, quando você conversava, na primeira era, não, foi ótimo, foi eu que quis, né? Fui eu que quis. Vai passando no decorrer do processo do pré-natal, você vai ouvindo as histórias e aí você descobre, então, que é fruto de uma violência do companheiro. Porque ainda com uma questão de gênero, a gente ouve muito, né, das mulheres, que elas não podem negar relação sexual, porque se elas negarem de alguma maneira, ou elas estão traindo, ou elas não são boas esposas, né? Então, é uma base da violência que a gente ouve com frequência na sociedade. Infelizmente, né? Infelizmente. Gabriela, obrigada também pela sua contribuição no Formação em Debate, tá? Vamos para mais uma dúvida. Pergunta na tela. Essa veio por WhatsApp, final 8852. Qual é o papel da saúde numa questão tão complexa? A gente falou agora das consequências na saúde, mas qual que é o papel nesse... Então, o papel da saúde é garantir direitos, né? Direito à saúde e a uma vida sem violência. Sendo assim, visibilizar a violência e compreender que aquela mulher, antes de ser um corpo biológico, né, de ser um local onde a gente pode prescrever, examinar, ela é uma pessoa que vive numa sociedade, vive num mundo e tem um certo modo de viver a vida que, às vezes, existe um contexto de violência, né? Então, a gente precisa pensar que a nossa responsabilidade enquanto saúde é olhar essa mulher como um todo, né? Portanto, a violência se torna um problema da saúde, né? E o tempo está quase acabando, hein? Mas se você enviar para a gente a sua pergunta agora, vamos fazer de tudo para responder ao vivo. Se não der tempo, não tem problema. Envia para a gente a sua dúvida mesmo depois que o programa terminar, para que você não fique sem esclarecer essa questão. Combinado? Os contatos estão aí na tela para você. Enquanto isso, vamos para as questões que já chegaram. Roberto Santana também participando com a gente. Ele quer saber se a nossa sociedade é evidentemente machista. Mas você percebe mudanças ao longo do tempo? Ela continua sendo muito machista. Nós temos algumas evoluções pequenas, mas temos, né? Eu acho que um grande avanço é a gente ter tido uma presidenta, né? Que foi a Dilma. E que isso é um marco importante, parece que não, mas teve um impacto muito grande entre as mulheres que, por exemplo, eu atendo semanalmente, né? E muitas delas falam, quando a gente discute a questão de gênero, uma delas uma vez falou assim, puxa, eu posso mudar a minha vida, né? Olha, hoje a gente tem uma presidenta, né? Então, para a gente ver como são pequenas as mudanças, né? Mas muitos retrocessos. Então, quando a gente tinha, por exemplo, na época da Dilma, uma secretaria de políticas para as mulheres, quando a gente tem no município uma secretaria de políticas para as mulheres, ou seja, a gente tem uma série de estratégias para pensar como melhorar e diminuir a desigualdade, e, consequentemente, combater esse machismo, né? Então, eu acho que esses fomentos individuais nos serviços, mas também com base na política e como a política se estrutura, são fundamentais. São pequenos, né? Eles são meio dialéticos. A gente avança um pouco, retrocede um pouco, mas a tendência, esperamos, é melhorar, né? Com certeza.
sempre melhoras, né? Vamos pensar positivo sempre e correr atrás de tudo isso. Por isso é importante discussões como essa que a gente está fazendo aqui hoje no Formação em Debate. Vamos para mais uma participação. Essa também veio por WhatsApp, final 2264. A cultura machista é diferente nas diversas classes sociais e por quê? É uma boa pergunta, né? Porque a gente, quando fala de violência, é importante compreender que a violência é uma desigualdade social, né? E a violência é uma desigualdade de gênero, né? Acontece na maioria das vezes por uma desigualdade de gênero, que é um marcador de desigualdade. A gente tem a questão de classe social e a gente também tem a questão de raça. Ou seja, isso significa dizer que uma mulher negra, pobre, da periferia, ela vai sofrer um tipo de violência. Uma mulher branca, de classe alta, rica, ela talvez sofra muito menos do que essa mulher negra. Né? Então, por isso que é importante a gente entender que, a depender da classe, não só a classe modifica, mas a questão da cor também é extremamente importante. Né? Algumas questões que eu acho que são importantes também para colocar, que a classe mais alta, talvez as mulheres não sofram tanto como as mulheres, né, de classe mais baixa. Então, a classe social, ela muda, assim, essa perspectiva. É importante olhar isso. Por quê? Uma mulher numa classe mais alta, talvez ela tenha a possibilidade de sair de casa, viajar, enfim, fazer um outro enfrentamento de uma situação, diferentemente de uma mulher de uma classe mais baixa, né? Somado, então, à questão dos julgamentos, principalmente se ela for pobre, né? Se ela for pobre, aí as pessoas, e nós profissionais de saúde, nós nos distanciamos, porque talvez a gente não imagina, né? Estou dizendo isso de uma maneira errada, talvez, mas né, que a gente não se perceba a mulher como aquela mulher, né? Porque ela é pobre, negra, não quis mudar a vida dela, né? Não quis tentar mudar, então, portanto, é isso mesmo. Né? Então, entra uma discussão, por exemplo, da questão da meritocracia, enfim. Um pouco para a gente entender que as dinâmicas sociais vão interferir diretamente nesse contexto. Mas classe social é um marcador importante de desigualdade, gênero, né? E a questão da raça. Isso é fundamental. Né? Vamos lá, tem mais perguntas aqui para a gente responder. A Valquíria Marques também quer saber o seguinte: por que as mulheres não saem da violência? Então, porque as mulheres não saem é muito complexo também, né? Porque é uma situação, o que é a violência? A violência não é só o tapa, tanto que as mulheres dizem, a violência psicológica é pior do que a física, porque um tapa passou, agora você ouvir todo dia que você é uma má pessoa, que você não serve para ser mãe, que você não é uma mulher decente, você não sabe nem cozinhar, né? Ou seja, são uma série de circunstâncias que faz com que essa mulher vá se achando não capaz de viver na sociedade. E, consequentemente, isso é muito forte, porque a gente ouve muitas vezes nessa situação de violência psicológica que o agressor ou a agressora, enfim, diz, mas você sabe, né, que se você se separar de mim, ninguém vai cuidar de você, né? Olha o tanto de criança que você tem, umas 3 crianças. Você acha que alguém vai assumir essas crianças? Então, fique feliz que pelo menos você me tem para cuidar de você e dessas crianças. Então, olha o grau de violência, né? Portanto, as mulheres, elas se enfraquecem nesse sentido, né, de se perceberem como potentes, que fica muito difícil realmente de sair da violência, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas é porque as mulheres não trabalham, porque elas não têm renda, por isso que elas saem. Mais ou menos, isso é uma questão importante, mas numa pesquisa que foi publicada há pouco tempo pelo Instituto Patrícia Galvão, dizia que as mulheres não saem por medo e principalmente pelos filhos, às vezes, né? Porque existe ainda nessa questão da sociedade de que a família unida, ela é mantida pela mulher, né? E às vezes esse agressor é uma pessoa extremamente bem avaliada fora de casa. É trabalhador, né? Tem uma boa casa, tem uma boa família, enfim, a família come bem, mas a mulher apanha, qual o problema? Né? Alguma coisa ela fez para merecer. Então, não sair de casa, a gente tem que tentar entender a complexidade de vida de cada uma das mulheres, que não é igual entre elas, cada uma é uma. Foram inúmeras dúvidas esclarecidas e assim encerramos mais uma edição do Formação em Debate. Maria Fernanda, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. É um prazer, eu que agradeço. O Formação em Debate de hoje fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar no próximo programa.